Glória a Deus, tenhamos uma boa tarde na pessoa de Jesus Cristo, que conosco está, nos incentivando para mais uma tarde de meditação de fé no que tange a palavra de Deus. Ou por que não dizer a Bíblia Sagrada mesmo? Nós temos o nosso texto a se meditar, que está lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, cujo versículo é a partir do 10, mas o capítulo, ele é o 7. E aí nós vamos trabalhando esse texto com muito carinho e conhecendo um pouco mais acerca de um Deus que é vivo e continua nos convidando a meditar ou conhecê-lo através da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A epígrafe do texto, ela fala de um fermento e identifica o seu dono. Aí podemos dizer assim, o fermento dos fariseus. Da onde é que vem, quem em real o fabricou, de maneira clara que a gente vai, ao discorrer sobre o texto, nós vamos perceber se era benéfico, se era saudável ou se deu prejuízo para aqueles que bem com ele se alimentou. E aí nós vamos ler o texto a partir do versículo 10, que diz assim: E entrando logo no barco com os discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Glória a Deus. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão no barco, não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Glória a Deus. Aleluias. E arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ou por que não dizer, conhecendo isso, arrazoai-vos, porque não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda. Tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouves, e não vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhes 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? Glória a Deus. Mais uma pergunta sendo feita por Jesus Cristo para encerrar esta parada. Com muita alegria, ao nos debruçar diante da palavra de Deus, nós percebemos Jesus nos ensinando de maneira tão afetuosa e demonstrando o seu amor de maneira única para com um povo que, no seu convívio familiar, amigável, afetivo, seja com qualquer que fosse o público, eles sofriam alguns descasos. A falta de conhecimento era notória, e se tratando de Jesus Cristo, ele os bem conhecia. Mas quando se trata de um relacionamento afetuoso que precisaria existir no que tange a necessidade do povo com Jesus Cristo, ele estava os estimulando para um convívio mais íntimo, para uma intimidade melhor, para um relacionamento onde os mesmos poderiam estar ali se conhecendo,
de maneira que ele vai trazer para a nossa meditação de fé o fermento dos fariseus. Glória a Deus. E aí nós vamos entrando nesse inicial, onde ele vai falar que logo eles entraram no barco e com os discípulos eles se deslocaram para outras regiões. Mas aí em destaque está Dalmanuta. Dalmanuta, a gente vai buscar o significado da palavra, aquilo que ela faz de registro no nosso meio de pesquisa, e vai dizer que era o destino de Jesus até então, após ele alimentar 4.000 pessoas, onde na sua localização específica estava de costa para o oeste do Mar da Galileia, e a localização ela não era exata, porque ficava na planície de um local chamado Genezaré. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, nós vemos Jesus, ele trabalhando com diversos públicos, mas chega um momento do seu trajeto, da sua caminhada, ele se deparar com um tipo de fermento. Fermento esse que trazia consigo um característico perfil dentro de uma geração que estava acostumada ali a pedir sinais. A confirmação daquilo que talvez não fosse real, ou sendo real, eles não acreditavam, ou eram incrédulos acerca do que viam e ouviam, porque talvez no conceito deles, daquilo que eles eram acostumados, eles não viram isso, ou tudo isso que estava acontecendo no momento presente. Sinto eu necessidade de conjecturar que talvez no momento deles, lá atrás, no período de Jesus ainda na terra, eles não conseguiram perceber. Vamos dizer que seja esse o raciocínio lógico de quem considera-se a sua realidade ela mais autêntica na pessoa de Jesus Cristo, porque podemos dizer que está se congregando, cumprindo os cultos de tabela todos os dias e, por conseguinte, do outro lado da calçada, entre aspas, é um exemplo que a gente cria, mas a gente vai lembrar de Jesus Cristo na terra, e Jesus Cristo na terra não tem nem como a gente imaginar, porque nós não estávamos lá. Mas se tratando daquilo que a gente conhece, nós vamos perceber uma comparação ativa daquilo que é um registro sendo feito de Jesus Cristo, de maneira que não se pode admitir sem que se haja uma obra conclusiva daquilo que o fermento dos fariseus estava todos os dias sendo jogado no meio do povo, que era o próprio Jesus, sendo impulsionado pelo Espírito Santo a os ensinar. Glória a Deus. Aí nós vamos continuar lendo ou repetindo as mesmas falas, entre aspas, daquilo que a gente precisa melhorar o nosso entendimento. Suspirando profundamente em seu espírito, ele vê que eles pediam um sinal, e em verdade vos digo que essa geração não se dará nenhum sinal. Glória a Deus. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Jesus, naquele momento presente, ele entendeu que aquele fermento a ser derramado naquele lugar, espalhado por onde ele estava, era para contaminar o alimento que de mais puro ele já tinha servido, aos que de antemão ele já tinha passado e deixado para abençoar, que eram curas, maravilhas, milagres, palavras abençoadoras daquilo que ele ensinava, e por conseguinte, chegando na planície de Genezaré, ele já ia se deparar com uma outra realidade, ou seja, aquilo que sinceramente ele só faria quando os fariseus, no que tange as suas características específicas,
começassem a se denotar, ou denotando a real necessidade dos mesmos, como o versículo 11 deixa bem claro, estava claro que eles tinham um objetivo ali só de disputa, eles pediam todos os dias um sinal acerca de Jesus Cristo. Não é diferente nos nossos dias. Nós vivemos dias difíceis, onde nós precisamos nos amparar naquilo que a Bíblia Sagrada ela nos registra, que são histórias verídicas acerca de Deus Pai, acerca daquilo que Ele fez cumprir na vida do seu Filho e daquilo que melhora mais ainda na vida dos discípulos, uma vez que nós cremos que Ele existe e que Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a prosseguir quando nós estamos tristes, cabisbaixos, quando nós estamos abatidos, muitas das vezes feridos, mas mesmo assim entendemos que precisamos prosseguir. E se possível for, nós cremos que é Ele falando conosco e nos estimulando a perseverar. E a perseverança é um princípio ativo de todo cristão na casa de Deus. Aí nós vamos observando que eles estavam ali, nesse contexto em que Jesus ele caminhava nas aldeias, ele estava no meio daquela multidão, que por onde ele passava, ela crescia, mas o fermento dos fariseus, Jesus Cristo, ele não se livraria. Por que ele não se livraria? Porque seria ali um momento oportuno de revelar o alimento que sairia dos seus lábios e que era puro. Glória a Deus. Coisa linda, querida, nós vermos Jesus Cristo ele fazer uma diferença naquilo que ele é. Jesus Cristo é esse que ele fala para o seu povo, para a sua igreja, para a sua amada, aquela que é separada, aquela que em nenhum momento ela é deixada de lado, muito pelo contrário, ela está sendo ornada, ela está sendo ajustada, ela está sendo ataviada em pré-requisitos ativos, que logo mais ali nós vamos confirmar na parábola das 10 virgens. Ela tem reserva para receber essa visita na hora certa, no momento certo, e com ele ir para o céu de glória. Mas enquanto na terra, Jesus Cristo queria revelar uma incredulidade visível no meio daqueles que o conheciam, ou no mínimo tinham entendimento daquilo que era santo, porque o sagrado, o santo é aquele que está separado, ele não tem o mesmo acesso do público-alvo, ele tem finalidade específica e bem posicionado ele está na área de ensino. Dificilmente ele está ligado a uma posição que ele não seja destacado ou tirado daquele ambiente onde nós vamos perceber várias pessoas com o mesmo pré-requisito ativo de aprendizado. E isso é lindo da parte de Deus. Aí nós bem vamos lembrar quando ele iniciou o seu ministério na terra, que foi apenas com 12 anos, ele ainda menino, saía escondido dos seus pais, não, mas o Espírito Santo o impulsionava a ir para um ambiente adequado, e no meio dos doutores, no meio daqueles que eram especialistas na área de ensino, estavam lá sendo bem treinados, sendo bem capacitados para honrarem a divindade, ao Deus que eles ali ministravam, porque até então a cultura era judaica. Então nós vamos perceber que, como judeus, eles sabiam muito bem do que eles falavam, porque eles eram bem ensinados e por conta da cultura treinados, eles eram para crescer e administrar bem aquele convívio real com algo que soaria estranho ou, por que não dizer, sobrenatural, que era o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi esse que o próprio Deus liberou uma autoridade vinda dos altos céus, porque até o filho, quando Maria recebe a promessa de um anjo chamado Gabriel,
que diante dela trouxe a mensagem, o que nós vamos perceber? Maria, ela teve que ser amparada por esse Espírito para conceber do ventre dela aquele que dela não foi gerado por um ato sexual com o seu marido. Aí, o que o próprio Deus ele vai fazer? Ele vai trabalhar de maneira que em ambos os lados não fique uma brecha, uma oportunidade para que o inimigo das nossas almas ele venha acusar aquela mulher. Porque ela sendo uma moça virgem, uma moça respeitada, uma moça que nós podemos até exemplificar, trazendo para o nosso contexto um ditado no popular, ela era moça de família, respeitosa, ela tinha dignidade à vista, e por ter essa dignidade precisaria ser preservada naquilo que o próprio José era homem maduro suficiente, e amadurecendo-se ainda mais, ele ia ver Deus trabalhando através daqueles anjos na vida deles, de maneira que ele fosse estimulado a estar com ela para onde ela fosse, e como ela iria enfrentar aquela situação partindo do princípio ativo de ser um Deus na sua barriga. Um Jesus que viria para a terra, para um projeto de salvação, e aquele ventre na sua contramão, na sua realidade cultural, no contexto familiar, bem respeitado, bem ornado, no que nós chamamos de educação, para preservar aquela mulher, ela não poder ser invadida de maneira desrespeitosa, seria esta Maria bem-aventurada, como a Bíblia relata. E essa história é uma das histórias mais preciosas que nós podemos nos alegrar na presença de Deus e lembrar dos seus feitos que são especiais. E quando ele separa uma mulher em especial, que nós já estamos marcando este período como o delas, que é o mês das mulheres, nós vamos fazer jus à bem-aventurada que foi e que é até hoje Maria, mãe de Jesus, aquela que não fecundou este óvulo José da maneira penetrante, como todo casal normal faz, mas no contexto legal e real, que era uma bênção espiritual para a vida dela, ela foi mais do que privilegiada. Ela foi amparada por um anjo da guarda dentro da sua casa, e este anjo cuidara de nada dar errado para que ela pudesse realizar o mais lindo de todos os projetos de salvação. Dentro do seu seio familiar, dentro do seu contexto emocional, acionando um pisca-alerta de uma realidade que não se faz festa. Moça virgem, ela precisa se preservar naquilo que a serva de Deus, autêntica, bem ensinada, cultura judaica, e tem toda uma liturgia sendo trabalhada, todo um rigor a ser respeitado. Ela foi contemplada e purificando-se ainda mais no que tange a mentalidade, no que tange o olhar, os pensamentos, no modo geral, a fala, ela adoçou ainda mais o seu olhar para aquele homem que do lado dela está, e ambos serem abençoados por Deus para esse filho. Parte do princípio ativo de fé, de fervor, eles gerarem até o último momento que ele subiria aos céus. Mas uma coisa é verdade, nós vamos ver que a caminhada desta mulher, ela não foi uma caminhada fácil. Jesus, por ele ser um ser espiritual, naquilo que ele teve o ritual todos os dias de fazer, é porque em íntimo, em particular, em secreto, em poder de Deus na vida de alguém, quando ele decidiu abençoar, quando ele focou o olhar, quando ele disse, dali eu vou tirar um escolhido, eu vou tirar uma escolhida. Maria está incluída nesta genealogia como bem-aventurada. Dentro do seu ventre carregou um ser que era sagrado. E não é diferente com os fariseus. O que real trouxe de problema, trouxe de disputa, trouxe de alforje, até mesmo para a defesa de ambos os lados, foi
um momento que nós podemos assim dizer que é devastador, porque vai envolvendo vários outros olhares que são políticos, sociais, econômicos, visando angariar ali um fundo específico para trazer consigo um memorial. Mas que memorial é este, irmã Deusilene? É aquele que você não pode estabelecer limites quando se trata de um Deus que é vivo. Porque quando se trata de Jesus Cristo é esse que ele vai além da medicina. Jesus Cristo é esse que ele traz consigo a certeza de que onde ele chega, se ele quer realizar milagres, ele realiza. E se ele vê em nós humildade, ele se inclina para ouvir tudo aquilo que exala dos nossos lábios. Seja oração, seja louvor, seja conversa, seja até mesmo o mais simples dos diálogos. Mas uma coisa se faz necessário nós crermos que quando ele diz que aquela geração, daquele presente momento, em especial, quando ele atravessa, sai lá de Dalmanuta e vai para a planície de Genezaré, porque de lá já sairia uma terra que era equilibrada em um momento presente, que ela tinha que ter apenas segurança naquilo que ela fazia para Jesus Cristo. E quem eram, em especial, esse povo que Jesus ele se referia àqueles que os seguiam, em especial os seus discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus Cristo são aqueles que eles confiam que real, o que exala dos seus lábios é verdade. Ou seja, não há neles incredulidade. Aí a diferença de nós percebermos e ele diagnosticar ali um fermento vindo dos fariseus, é porque eles é que eram responsáveis de trazer a lei para o altar. Eles eram responsáveis de trazer consigo aquilo que eles consideravam ensinos, ou seja, doutores da lei. Eles tinham a responsabilidade de apresentar o Pentateuco, que até então, por eles eram bem ministrados e através deles muito bem desenrolados. E Jesus Cristo quem era? A quebra maior de protocolo que existiu na face da terra 3.000 anos atrás. Mas aonde é que nós fixamos o nosso olhar para os dias atuais? É nós nos lembrarmos que o mesmo Jesus de ontem é o de hoje e será o de amanhã. Ele permanece vivo e sem limites. Ele imita Deus Pai para trazer esse projeto de salvação que não pode acabar. Ainda que alguém diga, não tem mais jeito para o drogado, não tem mais jeito para a prostituta, não tem mais jeito para o cachaceiro. Em todos os contextos reais, daquilo que a pessoa escolhe seguir ou mergulhar, é droga do mesmo jeito. Mas aonde é que a gente melhora quando a gente quer mudar o nosso comportamento? A gente precisa eliminar das nossas vidas. E quando a gente elimina das nossas vidas, nós vamos minando ou mitigando aquela energia ruim e trazendo para a nossa realidade aquilo que é bom, aquilo que produz frutos bons para a nossa realidade, aquilo que atravessa gerações, mas você percebe, continua sendo alguém submisso, continua sendo alguém que se prostra com fervor diante de Deus Pai, e nós reconhecemos, é um servo de Deus de qualidade, é uma serva de Deus de qualidade, ou por que não dizer, ou perceber que a mensagem, no que tange Maria, bem-aventurada foi aquela mulher naquele período, mas quando nós trazemos para nós, a Bíblia vai dizer que é a espada de dois gumes. Então eu tomo posse dessa bênção para a minha vida e me considero bem-aventurado, uma vez que eu posso honrar o nome de Jesus Cristo na terra com mais afinidade. Mas o que é afinidade, irmã Deusilene? A afinidade é um momento que eu desenrolo com alguém que tornou íntimo para mim. E nesse momento de intimidade, eu vou compartilhar ou partilhar com ele aquilo que eu tenho de mais secreto comigo, entre mim e ele, ou ele comigo. E aí nós vamos confiar um ao outro a responsabilidade de manter intacto aquilo que a nós foi confiado, uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade de preservar aquilo que Jesus Cristo, ele tem outorgado a nós como servos de Deus. O que Jesus ele tem outorgado a nós? A preservação desta identidade cristã.
Essa identidade cristã, ela precisa se manter intacta. Nós vamos passar por tribulações, Nós vamos sofrer descasos reais daquilo que é um caso necessário acontecer em nossas vidas. Por quê? Porque a nossa fé, ela precisa amadurecer ou ser amadurecida em áreas que a gente não está acostumado a sofrer perseguição. Cristão que ele não sofre perseguição em áreas que se tornam fragilizadas, é aquelas que ele consegue testemunhar a mesma coisa todo o tempo. Ele não tem nada novo para revelar na vida dele. Ele vela pela palavra dele e ele prova todos os dias por A mais B que ele precisa permanecer naquilo que ele aprendeu. Mas enquanto for o velho eu reinando, ele não quer se curvar em nada daquilo que ele ouve, ele não quer respeitar nada daquilo que ele que vem sobre ele para aprimorar o conhecimento, mora nele a certeza de que ele aprendeu e é assim que tem que ser. Ele não consegue trazer uma inovação, uma evolução, e a tecnologia está bem aí, nos fazendo um convite todos os dias e batendo na nossa porta. Ou tu melhora a tua visão, tu amplia o teu conhecimento naquilo que te faz avançar, nem que seja, vamos exemplificar, um degrau na tua vida. Aí nós podemos especificar várias áreas, o que nós não vamos detalhar, mas fixamos o nosso olhar para aquilo que é bom para nós. Gera em você aprendizado. Você consegue se conectar com algo novo que ao longo de tantos anos você percebeu que ao seu redor, no seu contexto familiar, no seu convívio, nada diferente aconteceu, mas logo ali se viu algo tão real e eu testemunhei. E eu não consigo ser incrédula a isso. E se eu ser incrédula a isso, eu me torno apenas um ouvinte na casa de Deus. É aquele ouvinte que eu escuto, o que eu vou escutar de ensino da palavra, mas eu não mergulho naquilo que Deus ele quer me convidar a fazer. Há um momento de afinidade, há um momento de intimidade com Ele, um relacionamento aprofundado que é pessoal e individual, onde eu vá testemunhar coisas maiores, Deus, Ele fazendo para mim e através de mim. E aí nós vamos fixar o nosso olhar de maneira que nós não venhamos perder o nosso foco aqui em relação ao que o texto ele quer nos mostrar. E vamos lá para o versículo 14. E eles se esqueceram de levar o pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Nós estamos falando de Jesus Cristo quando ele atravessa para o outro lado com seus discípulos. E o alimento que era a provisão naquele momento era apenas um pão. E aí ele ordena, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento do fariseu, do fermento de Herodes. Glória a Deus. Eu fixo meu olhar para algo que foi real no período de Moisés, mas também eu atenho-me a um conceito que é muito atual daquilo que precisa me melhorar. O fermento que vai inchar o meu conhecimento acerca da Bíblia Sagrada, eu preciso eliminar da minha vida todos os dias. Por quê? Porque traz consigo a certeza de que eu não posso melhorar, de que eu não vou mudar o meu comportamento, de que por um momento o meu fanatismo acerca de Jesus Cristo é tão grande que eu só consigo falar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Elas são tão repetidas que se tornam orações não ouvidas. E é isto que a Bíblia Sagrada registra. Eles oravam tão alto, eles tinham aquela sede de se amostrarem santos demais, mas quanto ao contexto santificação, o texto a ser formado por eles era de desprezo e rejeição para todo tipo de comportamento inverso ou contrário do deles, pois os mesmos se achavam tão santos, mas tão santos, que até o ambiente de consagração, o ambiente de ciclo de oração, ou exemplos, ou o ambiente chamado casa de Deus, separado para aquilo que já está sacrificado, que já está morto, que é o eu, ele não serve para nenhum outro que queira verdadeiramente aos pés de Deus se render. Aí nós estamos vivendo um tempo presente daquilo que nós sentimos só saudade, que é o passado.
O passado nós vamos concretizar que existe algo real diferenciado, até na maneira que se louvava, a maneira que se adorava a Deus, com muito mais veemência, com muito mais fervor. Mas uma coisa ímpar se faz necessária considerar nesta geração atual. Rendem-se os mesmos para aprendizado, e se rendendo, eles podem ser estimulados a melhorar os seus cultos ou as suas maneiras de a Deus cultuar. Assim aconteceu com alguns dos fariseus, que logo mais ali, ou dentro do contexto dos evangelhos, se destacam, a começar por um publicano. A começar por este que ele conseguiu ater-se a uma outra realidade que nós não vamos focar aqui, para nós não perder, para nós não sairmos daquilo que a palavra ela quer nos dirigir através de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver ali o contexto legal da parábola no versículo 15 e no 16, quando ele vai confirmar que era para os discípulos se guardarem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Lembrando-me bem do período de Moisés, ao nascer as crianças masculinas, ele queria matar alguém que no projeto de salvação de uma outra nação ou daquele que bem ele viria, ele seria estimulado a sofrer uma perseguição sem entendimento vivo daquilo que já existia ali. Um rei que tinha sede por um trono, e esse trono idolatrado por demais, que a ele cultuava, não poderia ser perdido por nada. Aí é que ele vai querer real perseguir quem? Perseguir alguém que num cestinho estava e por isso foi jogado lá no rio Nilo. A história de Jesus Cristo ela é muito linda. Nós vamos fixar o nosso olhar para os evangelhos, mas você vê que de Gênesis a Apocalipse, ele nos convida a refletir acerca disto. Aí nós vamos analisar Jesus, ele descendo conosco para nos ensinar acerca daquilo que eles arrazoavam, daquilo que eles comentavam, daquilo que eles conversavam entre si. É porque não temos pão. E ali Jesus conhecendo isso, mas para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes e nem compreendestes, tende ainda o vosso coração endurecido. Ou seja, o pão no espiritual ele estava sendo servido através de Jesus Cristo, e os mesmos que estavam ali arrazoando-se, ou por que não dizer murmurando, eram os discípulos, eram aqueles que o seguiam. E coisa triste é nós vermos discípulos autênticos na pessoa de Jesus Cristo, caminhando com ele, ouvindo aquilo que ele está todos os dias a nos ensinar, através de qualquer que seja a referência viva dele na terra, mas nós não conseguimos perceber aonde ele está, porque nós não cremos nele de maneira afetuosa, de maneira que traz conosco esse convite de nós sermos bem relacionados, temos com ele afinidade e, por conseguinte, dele nos aproximarmos. Aí nós só vamos, ao ouvir alguém, no que tange a uma ministração, a um louvor, qualquer que seja o tipo de culto que ele faça, em cima ou em qualquer lugar, do altar que ele faz para Deus, nós desconsiderar, porque nós nos tornamos aqueles fariseus no que tange ao inchaço, ao fermento sendo derramado, ali nós nos contaminamos. Nós acabamos comprometendo a nossa realidade e nos lembrando daquele que precisou todos os dias desejar voltar para o ventre da sua mãe. Ele deseja voltar porque ele entendeu que era um novo nascimento, mas o novo nascimento que não é no espiritual é aquele que ele precisa voltar para a barriga crescer 9 meses, o que não era nada disso.
Jesus fazia uma referência viva de um reino que era de Deus Pai para abençoar filhos autênticos que reconhecem essa identidade paterna. Nós estamos falando de quem reconhece. Quem não reconhece essa identidade, ele pode conhecer Jesus em qualquer lugar que ele for. Mas aonde ele entendeu que ele precisa incrementar ou acrescentar algo, bem ali ele se tornou um fariseu. Ele se tornou um fariseu, ele é hipócrita quanto àquilo que ele aprendeu. E se a cultura ela é judaica, ela exige de mim um posicionamento a mais, em especial acerca dos 5 que foram criados, e esses mesmos têm preservados, porque é Moisés mesmo, é dente por dente, é olho por olho, e não tem conversa. E se não for assim, meu amigo, a gente também não resolve mesmo, porque entendemos que a gente pode trazer esse exemplo, porque no que tange ao espiritual, nós somos estimulados a nos esvaziar. Mas quando se trata de lei, quanto a um aprendizado, a um colégio nos estimulando a melhorar os nossos caminhos, é pela lei daquilo que Moisés escreveu de maneira clara. Ele detalhou bem nesses 5 livros que formam a cultura naquilo que o judaísmo ensina e ensina de maneira limpa e muito esclarecida. E aí nós vamos melhorar mais ainda o nosso entendimento para nós fecharmos esta parábola no que tange os olhos do versículo 18. Tendo os olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e nem vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes 12. Ou seja, Jesus todo o tempo com aqueles discípulos, ele precisou demonstrar de maneira afetuosa amor para com os mesmos e lembrá-los todos os dias, onde houvesse dúvida, onde houvesse um fermento querendo ser destilado para fazer os mesmos inchados na presença de Deus, ele os lembraria o que ele estava fazendo com eles, o que realmente ele se propôs a fazer perto deles e qual era a real intenção dele estar perto com eles. Era os ensinando a melhorar os seus caminhos e imitá-lo. E esse imitar de Jesus Cristo só aconteceria após Jesus retornar ao Pai. Que aí nós vamos ver a prática real daquilo que eles aprenderam. Dificilmente você vai ver no contexto escolar, nós estamos levando para o lado do secular. Nós vamos ver, um exemplo vivo de Deus Leme em sala de aula, eu vou imitar o meu professor no que tange aprendizado todos os dias. E isso não tem como. A não ser aquilo que eu saio de lá, eu me despeço, houve uma oportunidade de eu me lembrar de algum assunto, de algum momento que eu por ele fui bem ensinado ou por ela, e nós fixamos o nosso olhar para bem lembrarmos. Aí nós vamos lembrar de maneira que Jesus Cristo, enquanto com eles, ele fazia desta forma. Por quê? Porque era um ministério ininterrupto daquilo que já tinha um tempo e um momento marcado para acabar. Porque a missão proposta por Deus Pai, ela teve durabilidade. Conosco não é diferente. Nós só levamos em conta que as nossas fragilidades de aprendizado, elas são levadas de maneira ilimitada. Mas no que tange ao espiritual, nós temos que ser experimentados pela palavra, pela Bíblia Sagrada, naquilo que nós praticamos, acerca dos frutos do Espírito que nós conquistamos na medida que preservamos os bons ensinos. Ou seja, as autoridades pastorais, elas passam por nós, outras que permanecem, mas uma coisa se faz necessário, lembrar aquilo que os mesmos têm nos ensinado. Mas o que há diferente entre um professor no secular e um pastor em uma casa sagrada?
sagrada. Nós estamos falando de um Deus que é existente nas nossas vidas, enquanto a ciência diz que o homem real, ele se limita para aquilo que existe. Jesus, ele nos convida a perseverar em uma fé que é ilimitada, é uma fé que é infinita, ou seja, não tem limites para a ação de Deus na vida daquele homem que crê que ele existe. Aí nós vamos dimensionar o tamanho desta fé, e esta fé, ela pode ser de diversas formas, e a Bíblia também cita, parte do princípio de um grão, aí se estende até os montes serem movidos por mim e por você. Então tem a ação de Deus trabalhando todos os dias no secular, no que tange a uma faculdade, a uma escola. Nós temos que nos esmerilarmos quanto aos ensinos, quanto ao estudo, e nos esforçarmos ao máximo para passar. E isso o professor, ele não vai nos lembrar em uma hora de prova. Jesus, ele nos lembra toda hora. Professor, em uma hora de prova, ele não pode te ajudar a fazer aquele questionário, ele não pode responder por ti. Jesus não, ele nos lembra todas as horas. Lembra da onde eu saí por ti. Eu saí por ti, eu saí contigo. Eu saí contigo dos teus piores escombros. Eu saí contigo das tuas piores dificuldades. Eu saí contigo em um seio prisional, onde tu estava encarcerado, precisando todos os dias da tua liberdade. Eu saí contigo dos escombros tão profundos, onde tu te encontrava em um fundo de poço, que as drogas eram tão terríveis e tu te viciou a ponto de dizer que tu não tem mais forças. Se tu não tem mais forças, Jesus, ele te convida a lembrar todos os dias: eu estou contigo e estou saindo contigo desses escombros. Aí se ele sai conosco, nós vamos lembrar da escola no secular. O professor, ele não vai poder mais estar conosco lá, mas Jesus, ele vai estar. Nós estamos falando de uma identidade que é sagrada. Nós estamos falando de um ser que é celestial, mas ele não está limitado a refletir em nós a sua glória. Por quê? Porque é através de nós. Aí nós vamos para o princípio, imagem e semelhança de Deus Pai nas nossas vidas. Aí de que maneira nós podemos contemplar ou vamos ver Deus atuando em nós? É um templo que ele está sendo ornado, bem cuidado, ele está sendo limpo e ele está sendo todo decorado para nos receber? Não, queridos. Ele está sendo preparado para nos posicionar, para nos levantar, para nos pôr de pé em um ambiente que se faz necessário a luz do Espírito Santo, ela refletir ainda mais forte, ela brilhar ainda mais forte. É por isso que o Espírito Santo é o transporte daquilo que nos leva ao Pai através das nossas orações, e Jesus Cristo é o nosso advogado, nos defendendo todas as horas, ou seja, ele não é remunerado no que tange a uma espécie, a um dinheiro na sua mão, porque ele não precisa ser pago por aquilo que ele faz para nós, mas ele alegre ele fica, ou ele está todos os dias nos convidando a um esquema de culto que ele não pode ser ritualístico, aquele culto que está carimbado. Tem que ser assim, não pode sair daqui, e há pecado nisso? Não há pecado nisso. Nós temos que nos programar, nós temos que se organizar, temos um horário a cumprir, mas no que tange presença de Deus, onde eu não posso conter ou impedir a ação do Espírito Santo, aonde é que nós nos limitamos a obedecê-lo? É só nos submeter. É só nós sermos submissos ao Espírito Santo de Deus. E uma vez submissos, nós estamos cumprindo o querer dele nas nossas vidas. E assim abençoando outras vidas. E para concluir o nosso texto, nós vamos observar aqui que Jesus Cristo, ele percebeu que os discípulos ainda não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Mas para nós concluir em outras palavras e fechando no espiritual aquilo que só um servo de Deus autêntico na pessoa de Jesus Cristo fixa o seu olhar para a Bíblia Sagrada, é lembrar: Jesus Cristo, ele é pão da vida.
Jesus Cristo, ele sacia a nossa fome no que tange ao espiritual, sem precisarmos agregar valores daquilo que pode amanhã ou mais tarde nos atrapalhar. Jesus Cristo é aquele que ele nos ama de uma maneira ininterrupta, incansavelmente, e ele diz todos os dias que o cuidado dele é eficaz naquilo que é ineficaz vindo de Satanás para as nossas vidas. Ou seja, toda oração contrária, toda palavra contrária, toda maldição que foi lançada, todo o projeto das trevas, porque na cruz do Calvário ele já tem deixado. Jesus, ele foi amaldiçoado por nossas causas. Nós vamos ver Isaías 53, que deixa isso muito claro. Ele foi amaldiçoado por nós, ele foi flagelado por nós, ele foi ferido por nós. Nós estamos falando ali de um ser espiritual que é sagrado. No que tange ao sagrado, eu vou amar todos os dias, prestar culto àquele que eu considero que é vivo em mim. É por isso que nós temos Maria, mãe de Jesus Cristo, aquela que muitos adoram e devotam. Mas a grande verdade é que no contexto legal e real daquilo que é principal, o centro das nossas vidas é Jesus Cristo. Não há outro em mim, em você, que tenha um culto específico, senão Jesus Cristo. Trazemos outras realidades ativas daquilo que a gente precisa respeitar, daquilo que a gente precisa olhar e memorizar. Louvado seja Deus, porque nós temos a Bíblia como nossa maior referência de fé, e é um texto sagrado que ele precisa ser amado e ornado todos os dias. Não, ele não precisa ser ornado em mais nada daquilo que o próprio Jesus já deixou bem claro e detalhado através dos seus discípulos. Mas quando se trata de Jesus Cristo, e quanto às maldições daquilo que alguém pode até dizer, essa maldição ela vai pegar, essa maldição ela vai permanecer, é mentira de Satanás contra as nossas vidas, porque ele foi amaldiçoado por nossa causa. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele subiu ao desespero de cruz, sendo desprezado, o mais indigno de todos os homens, sofrendo dores que ele não merecia por amor a uma humanidade que era, no seu contexto pecaminoso, a mais suja. Prova viva a referência daquele que com ele competia. Aí nós vamos fechando a disputa do início, o fermento dos fariseus. Quem decidiu por Barrabás foi o próprio povo que estava seguindo Jesus, que estava ovacionando Jesus quanto a milagres e curas, mas só recebeu de Jesus Cristo a cura que é viva, que sacia a fome, que preenche o vazio da alma. Foram reais os seus discípulos, aqueles que ouviram e viram, e por isso creram e puderam concluir nas suas próprias vidas essa obra que é viva. É por isso que nós podemos dizer que somos odiados por amor a esse Jesus e nos tornamos ofensa viva daquilo que já existia antes de Jesus Cristo, que era o quê? Todo um projeto que veio para trazer uma invalidez naquilo que viria de projeto de salvação, que viria descumprir, não. Veio acrescentar valores e trazer consigo o ponto principal daquilo que Gênesis, a Apocalipse veio revelar através dos seus discípulos. Aí nós podemos citar Moisés ali no que tange ao ensino maior de todos, ou o mais preservado por conta de uma cultura que é muito respeitada, que é a judaica. Aí é o Pentateuco, que nós agradecemos a Deus por ele assim vai nos ensinando a melhorar os nossos comportamentos, e lembrando que se até o publicano, no que tange as suas orações, ele se posicionou de maneira que o seu semblante abaixou a sua cabeça, por que não dizer, é porque ele não se viu melhor do que o fariseu. E por um momento ele estabeleceu limites daquilo que só um fariseu hipócrita quanto à sua realidade de santificação. Fica claro que se ele não tiver um entendimento que Jesus Cristo faz o que ele não pode fazer, ele não se curva mesmo para respeitar a Bíblia Sagrada, e ela se torna só mais um livro na nossa estante.
Amém? E assim nós podemos encerrar a nossa mensagem lembrando, Jesus Cristo, ele fixa o olhar dele para todos os tipos de terra, sejam elas secas, sejam elas porosas, sejam elas das suas diversas formas. Uma coisa é real, quando ele quer que essa semente brote em um deserto onde há sequidão, para esse deserto ter um oásis, para esse mar bravio, para esse seco, que nós não vemos mais solução, e ali ele vai trabalhando das suas diversas formas, e ele é que vai molhando essa plantinha e dando a ela o devido crescimento na hora e no momento certo. É por isso que o fermento dos fariseus, ele não invalida. Ele só diz que quanto àquilo que eles pediam, para eles não tem. Porque era um sinal de incrédulos. Ele traria trazendo um momento que se tornaria uma perca de tempo, porque com eles, em exato, ele não contaria. Porque era dele que eles iriam debochar até o fim. Porque quem era ele? Nós estamos falando de Jesus Cristo, um ser espiritual, uma divindade dos altos céus, e só creria e receberia aqueles que verdadeiramente fossem ou se tornassem seus discípulos. E assim nós agradecemos a Deus por mais este momento, reconhecendo Ele em nossas vidas. E crendo que sem Ele nada nós podemos fazer. E quanto àquilo que Ele vem se revelar através da sua palavra, é que nós venhamos diante dele se curvar, o que não é obrigado. Não é obrigado, Jesus ele não nos obriga a nada, mas a rigor, ele pede que nós venhamos respeitar a Bíblia Sagrada, porque ela é digna de toda aceitação. E uma vez você aceitando, na hora exata, ele com você trabalha, e trabalhando, ele te dá a boa paga dos teus bons serviços, daquilo que tu fez com carinho, daquilo que tu amou todos os dias testemunhar. E se é Jesus Cristo, ele tem tempo de sobra para nos ensinar. Não, ele tem tempo necessário, ele tem tempo adequado, e ele diz assim, há tempo e fora de tempo, mas uma coisa é verdade, é Jesus Cristo lá e cá, é Jesus Cristo norte, sul, leste, oeste, trabalhando em diversos campos da área do ser humano, para exalar a necessidade dele se curvar, mas isso é na hora que ele bem se agradar. Amém? Tomamos posse dessa palavra, desta reflexão viva nas nossas vidas, que logo mais ali nós nos encontramos para uma outra mensagem.